Arroa. Aqui é Selene Jekut, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje a gente está começando a nossa 26ª aula do curso de runas. Você está pronto? Se você está chegando aqui agora, eu te sugiro dar uma olhadinha na playlist que eu estou deixando fixada, porque já que se trata de um curso, a gente tem uma estrutura toda, né? Um caminhar. Então dá uma olhadinha desde a primeira aula. Na primeira aula eu explico o que você precisa fazer caso tenha interesse em adquirir as apostilas desse curso ou até mesmo um certificado do curso de runas do Instituto Águia Dourada. Então corre lá, depois você volta aqui. Bem, como eu falei, a gente está começando hoje a nossa 26ª aula. E hoje a gente vai falar sobre a runa Manás, que é a runa da tribo, da comunidade, do clã, da raça humana em geral. Manás significa humanidade, que é a verdadeira essência do ser humano, a centelha divina, mas na verdade ela é a semente da divindade que existe em todos nós, a força que nos dá motivação em busca da perfeição. Ela é a própria essência de toda a humanidade quando a gente fala de uma estrutura de inteligência humana capaz de superar quaisquer limitações das realidades em que nós vivemos. Manás descreve de forma simplificada a complexidade da nossa psique, a divisão da mente individual, do consciente, do subconsciente ou pensamento e memória, né? A gente lembra logo dos corvos de Odin, Hugin e Munin. Manás estabelece a diferença entre o espírito humano e todas as outras vidas através do desenvolvimento do intelecto, que permeia gerações. Enquanto Ehwaz ilustra o cavalo e o seu elo com a humanidade, Manás foca especificamente na figura humana e todo o seu desenvolvimento, e sua imagem pictográfica talvez represente um homem e uma mulher se abraçando. A conexão entre as polaridades masculina e feminina, ânimos e ânima, conectados, criando a união perfeita e que, dessa forma, nos abre portas de mistérios, que também se reflete nos conceitos de Hugin e Munin, os corvos de Odin, enquanto os equilíbrios, né, trazendo, né, melhor dizendo, o equilíbrio dessa união desses dois aspectos da mente, né? Consciente, inconsciente, pensamento e memória. Como podemos ver nos mitos, Odin está sempre em constante luta psicológica quando praticando o Seidr, que é a magia xamânica nórdica. Ele sendo rotulado inclusive de ergi, ou efeminado, quando ele equilibra os dois lados do cérebro, quando ele equilibra o ânimos e ânima. Quando formam que formam a nossa individualidade, né? Quando Odin traz esse equilíbrio, ele acaba sendo questionado. Hugin é o próprio conceito de Hugr, que é entender o que são os pensamentos da nossa própria mente e as suas qualidades conscientes que podem ser projetadas para fora da nossa existência física. E é o conceito principal também para a gente compreender o tema da mudança de forma, enquanto Munin conceitua a memória em si. Mini, o pensamento associativo, a memória da humanidade, o que está no passado, o que já foi feito e o que está no nosso subconsciente, e todos os eventos que nos trouxeram até hoje, até o momento atual, com o objetivo de quê? De criar alguma coisa maior. A memória dos ancestrais é a capacidade de lembrar e voltar às memórias dos dias mais antigos, a sabedoria secreta dos nossos antepassados. Hugin é o corvo que voa para o futuro, enquanto Munin voa para o passado, para o conhecimento, né, dos nossos ancestrais e, enfim, do que já ficou para trás. O conhecimento de ambos os corvos apresenta justamente o alinhamento que traz a compreensão clara da existência, pois o futuro é o reflexo de quê?
do passado, certo? Enquanto o passado já vem nos revelando o futuro. Em nossa própria consciência, a existência é atemporal, porque nossa mente é capaz de viajar através de memórias. Essa runa, Manás, ela representa o desenvolvimento da humanidade através do tempo. O nosso legado, que é refletido na tradição, que não é estagnada. Ela flui, ela evolui ao nosso lado, ao lado da humanidade. Manás representa a mente que pensa e analisa sua própria condição humana, não apenas como existência individual, mas da humanidade como um todo. Manás é a inteligência e a consciência humanas, a ordem social e a psique ordenadas que influenciam diretamente a vida espiritual, a consciência de nossos papéis como co-criadores, tanto com os deuses quanto com o resto da natureza. Manás é potencial mental e espiritual, que todo ser senciente possui. Mas não se esqueça que todos temos o potencial tanto de criar quanto de destruir, né? Que isso fique bem claro na mente de vocês. Então, o objetivo seria o desenvolvimento de nossas habilidades e talentos para quê? Para a evolução. Concorda comigo? Então, quando a compreensão do nosso próprio eu superior se torna clara, podemos compreender e incorporar a condição de metamorfos e praticantes de Seidra, e adquirimos a capacidade de transcender para nos transformar e mudar de forma. Então, nos tornamos a própria fluidez do ser, sem estar restritos a uma única existência física, mas ao invés disso, nos tornamos muito mais do que a nossa aparência física indica. Nos mitos nórdicos, a humanidade é entendida como estar em condições iguais com os deuses, nem por baixo, nem por cima. Isso reflete um potencial humano atingível através do comprometimento pessoal e do estudo. E através do estudo, nós podemos alcançar o estado de divindade, porque nós já somos seus filhos, assim como todas as criaturas são. Os seres humanos buscam encontrar o conhecimento do passado e também os do futuro. E assim a nossa mente se esforça para transcender e buscar conhecimento em outros reinos de existência. Manás não reflete apenas o conceito de Muni, memória, Mini, do pensamento associativo e memória do passado, mas também se reflete em quem? No gigante Mimir, já tem vídeo sobre Mimir aqui no canal, tá? Que é a personificação da memória atemporal de todo o conhecimento do passado, presente e futuro. Conhecimento que buscamos no poço de Mimir, que contém informações e pode nos fornecer respostas para os mais profundos mistérios da vida, da morte e da própria existência. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Mimir, dá uma olhadinha no vídeo que tem aqui no canal. O poço de Mimir representa nosso inconsciente coletivo ou nossa memória ancestral nas profundezas do cérebro. A mente só é capaz de transcender e alcançar a iluminação se trabalharmos o nosso poder mental para alcançarmos as profundezas do nosso subconsciente, onde todo o conhecimento oculto está armazenado em segurança. O elemento da runa Manás é o ar, e a sua polaridade é bissexual. Agora falaremos sobre a mitologia ligada à runa Manás. Bem, de acordo com os mitos nórdicos, a criação do mundo aconteceu a partir das partes do gigante Ymir. A criação do mundo através de partes do corpo de uma figura antropomórfica se reflete em muitos mitos proto-indo-europeus. Na maioria dos mitos, as partes do corpo, ou até mesmo o próprio corpo, é dividido em 3 partes. Isso aponta para a crença que na estrutura hierárquica arcaica das primeiras sociedades urbanizadas foram divididas em 3 grupos principais, basicamente. A elite, que era quem governava, né, quem governa, criava leis e exercia os julgamentos. Além da elite, os guerreiros e os trabalhadores, né, que englobam, né, os artesãos, os agricultores, os caçadores, os coletores. E esses seres cósmicos cujas partes criaram o mundo
Agora falaremos sobre a mitologia da runa Manais. Bem, de acordo com os mitos nórdicos, nós já sabemos que a criação do mundo aconteceu a partir das partes do corpo do gigante Ymir. A criação do mundo através das partes do corpo de uma figura antropomórfica se reflete em muitos mitos proto-indo-europeus. Na maioria dos mitos, o corpo é dividido em 3 partes, que correspondem justamente à estrutura hierárquica arcaica das primeiras sociedades urbanizadas. Vamos falar dessas 3 partes, A elite, que governa, cria leis, exercita os julgamentos, os guerreiros e os trabalhadores. Os trabalhadores incluindo os artesãos, os coletores, os agricultores, os caçadores. Esses seres cósmicos, cujas partes criaram o mundo, são percebidos como um sótão aderente hermafrodita por muitas mitologias, e a junção de ambos os sexos pode ser a representação estilizada de ambos os gêneros se unindo e combinando seus poderes para um resultado benéfico da comunidade. E após a criação do mundo, a partir das partes do corpo de Ymir, Odin e seus irmãos criaram Ask e Embla, o primeiro homem e a primeira mulher, a partir das árvores que flutuavam no oceano primordial e que eventualmente terminaram na costa, foram jogadas até a costa. E então Odin e seus irmãos lideram movimento, inteligência e consciência. Partes deste mito podem ter origens pagãs posteriores para que pudessem se encaixar nas crenças monoteístas que estavam em ascensão no norte da Europa no início do século X, mas não anularam muitos elementos animistas pagãos. Nos mitos nórdicos, os humanos eram árvores, apenas um corpo, matéria, e o que torna humanos são os atributos dados a eles pelos deuses através da criação da humanidade, ou a despertando, pelo menos. O que isso significa? Que a divindade fala através de nós, através de nossa centelha divina. Temos ainda outro mito nórdico antigo sobre a criação da humanidade, mas nesse caso como a criação da ordem na sociedade humana. Há uma fonte chamada Hrigsthula, ou a canção de Rig, sendo Rig, Rig sendo Heimdall, melhor dizendo, disfarçado de humano. Aqui, nessa história, 3 casais de humanos são visitados por Heimdall como Rig, com o nome de Rig. E ele divide a cama com 3 casais, com cada casal. E lhes dá então uma nova descendência. Isso também reflete cenas antigas de fertilidade relacionadas a orgias e pode indicar que Heimdall partilha rituais de fertilidade dos Vanir. Heimdall produz descendentes dos deuses através de relações sexuais com 3 casais humanos diferentes. A próxima geração da humanidade, então, seria o fruto do resultado direto entre a união entre o natural e o sobrenatural, entre os deuses e a humanidade. Esses 3 casais representam o quê? Vocês já imaginam, As 3 classes sociais que formam a estrutura básica da sociedade nórdica antiga. A primeira classe, que é a classe que está na base da pirâmide, formada por escravos, pessoas livres e trabalhadores pagos. A segunda, o meio da pirâmide, seria formada por artesãos e fazendeiros, os fornecedores da sociedade. E a terceira classe, que é o topo da pirâmide, seriam os nobres, em geral os Jarl, os condes e os reis. As classes divididas assim como no mito da divisão do corpo de Ymir. Da mesma forma. A divisão da sociedade começava com a primeira classe no topo da pirâmide, como a gente já falou, e a última formando a base, assim como nos dias atuais. E não tem nem como não comparar. A runa Manais, ela é o símbolo da ligação genética entre a humanidade e os deuses, da união harmônica e complementar entre espírito, mente e corpo. Agora a gente vai falar
sobre Manás quando ela surge em uma leitura rúnica. Bem, Manás representa a mente racional e humana, e como tal a nossa capacidade de analisar, de prever naturalmente se as nossas ações irão nos moldar e ao futuro individual e coletivo. Nossas energias e habilidades são trabalhadas para criar uma versão melhor de nós mesmos e da nossa sociedade. Se os aspectos Agora a gente vai falar sobre a runa Manás quando ela surge em uma leitura rúnica. Bem, Manás representa a mente racional humana e, como tal, a nossa capacidade de analisar e de prever naturalmente se as nossas ações vão nos moldar e também ao nosso futuro individual e coletivo. Nossas energias e habilidades são trabalhadas para criar uma versão melhor de nós mesmos e também da nossa sociedade, se os aspectos mais positivos de Manás forem colocados em prática. E como resultado temos o quê? A felicidade, o equilíbrio, a alegria de viver, se o objetivo for o autodesenvolvimento, que beneficia nós mesmos e também as outras pessoas. Quando Manás surge, não é um momento para buscar créditos por realizações, nem para concentrar-se em resultados. Antes disso, é preciso estar focado e contente em executar a sua tarefa, por amor à sua tarefa. Foque no objetivo e não se esqueça de divertir-se nesse processo, podendo encontrar a si mesmo com maior facilidade ao fazer um trabalho por amor. Manás aprofunda a colaboração do homem com a natureza, torna-o co-criador e lhe dá a responsabilidade por sua própria vida ao possibilitar o autoconhecimento e a expansão da consciência. Também representa o poder de coesão entre os membros de uma família, da família carnal que a gente tem aqui, né? Ou até mesmo a cooperação com os outros seres e formas de vida, irmãos de coração e componentes da família universal. Quando Manás surge em uma leitura, o conselho é para que desenvolva seus dons e habilidades e então você vai ser recompensado. Quando ela surge em sua posição normal, vertical, Manás está sempre relacionada diretamente com a pessoa que fez a pergunta. Essa regra é muito útil quando se trata de autoilusão, pois pode revelar se você tem se iludido e mostra como você é de fato, não a pessoa que você pensa que é. Então lembre-se, somos todos produtos de nossa existência e das nossas experiências. Observe a sua própria conduta antes de criticar as pessoas ao seu redor. Preste atenção especial na maneira como os outros tendem a percebê-lo, porque suas ações estão sempre refletindo algo sobre você. Cuide da imagem que você está passando para os outros. Acorde das suas ilusões que você criou a respeito de si. Não tome decisões precipitadas. Avalie todos os objetivos e todos os motivos, e igualmente da outra pessoa que estiver envolvida na questão que você está investigando na sua leitura rúnica, antes de você se comprometer com qualquer outra coisa. Você precisa tomar uma decisão rápida, mesmo Manás não sendo uma runa de pressa, de velocidade. Mas agora decisões importantes precisam ser tomadas. Então, se você não tem certeza do caminho a seguir, é preciso que você consulte uma pessoa de confiança e que não tenha nenhum interesse pessoal na situação envolvida na sua investigação. E você então depois espera para ver o que vai acontecer. Questões jurídicas e decisões de longo alcance são prováveis quando Manás surge no jogo. Então mantenha calma, medite e provavelmente você vai encontrar a solução. Mantenha um bom relacionamento com seu eu superior para você crescer e evoluir. Seja honesto, seja modesto, independente do que você estiver trabalhando no momento. Qualquer que seja o seu mérito, é o seu valor. Não deixe isso subir a sua cabeça e atrapalhar a sua autoanálise. É muito útil e bom você dar valor a si mesmo. É muito importante, nunca se esqueça disso. Mas cuidado com o ego. Observe o seu comportamento e só então você vai ter revelada a verdadeira direção da sua vida. Seja humilde, seja modesto, não se ache melhor, mais sábio, mais iluminado, mais floquinho de neve que os outros.
Ninguém é dono da verdade. Sempre temos muito que aprender e as verdades são relativas. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você que está assistindo esse vídeo aqui agora. O autodesenvolvimento nunca para. Se você for humilde, se você souber que sempre será um estudante, você sempre será um buscador, um caminhante. Então esteja receptivo aos sinais dos deuses. Esse é um momento de grande crescimento pessoal, quando surge Manás na sua leitura. E também de retificação, acima de tudo. E essa retificação deve acontecer antes do progresso. Não adianta você seguir num caminho errado, né? Então não se iluda. Não se esqueça que uma planta não pode crescer se o solo não estiver pronto. Trabalhe para encontrar paz no seu interior, para encontrar tranquilidade. Manás não é apenas uma runa para o autodesenvolvimento, ela também está relacionada à humanidade. Então não se esqueça das pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, sua família, sua comunidade em geral. Acerte qualquer mal entendido que você tenha com essas pessoas, se Manás aparece na sua leitura. Seja grato, mostre às pessoas que elas têm importância na sua vida, seja através de palavras, de gestos ou de ações. Manás define o modo pelo qual a pessoa vive e trabalha dentro da estrutura social. Profissão, vocação, interação, colaboração. Às vezes aponta para pessoas próximas, como nossos parentes, colegas e amigos. É importante ficar claro que você avalie as outras runas que estão próximas, né, para você ter um contexto geral do que você está falando, né, para você está investigando para você ou para atender um consulente. Então, analise o significado das outras runas que estão próximas para saber se os conselhos, a ajuda e a participação dessas pessoas vão ser positivos ou prejudiciais nesse caso, entendeu? Pela associação à habilidade de pensar e raciocinar, Manás incita ao uso adequado da lógica, mas sem que se abra mão da intuição, avaliando sempre e corretamente o momento exato de agir. Essa runa nos lembra da nossa própria mortalidade, frágil. Então concentre-se, também desenvolvendo a paciência e a compaixão. Pode ser difícil a princípio, mas quando você vê seu amor refletido nos outros e então ele volta para você, o resultado é nada além da felicidade, nada diferente, melhor dizendo, do que a felicidade. Se você observar mais atentamente a runa Manás e dividi-la ao meio, você verá duas runas Wunjun, a runa da alegria, a runa da felicidade, as imagens refletidas, a sua imagem e a do seu eu superior, refletidas no espelho. E essas imagens juntas formam a totalidade de um ser que alcançou a alegria, a luz interior, o calor do amor se estendeu além de si mesmo. Use seu tempo com sabedoria, viva plenamente e não permita que o medo da morte te imobilize. Você não é apenas carne e osso, mas também espírito. A centelha divina está dentro de você, assim como está dentro de cada forma de vida. Quando o Manás aparece na leitura rúnica em sua posição vertical, ainda não é hora de dar crédito às suas realizações. Se quer focar nos resultados, é momento de você cumprir as suas tarefas sem esperar por resultados. Agora a gente vai falar sobre o significado da runa Manás quando ela sai invertida no seu jogo. Bem, Manás está invertida, ela está relacionada à depressão, a sua mente está nublada, você está míope, basicamente, e você não consegue enxergar, não consegue perceber o caminho que tem à sua frente. Muitas vezes essa cegueira é causada por autoilusão, por egoísmo, por isolamento, por falta de cooperação, por teimosia. Existe um distanciamento do coletivo nesse caso. Você se fecha na sua concha, na sua própria percepção de realidade e acaba solitário dentro de si mesmo, seja devido ao ódio, ao elitismo, à intolerância, à arrogância, e essas atitudes te levaram a abandonar a beleza e o conhecimento da extensão e da diversidade da existência humana. Se Manás invertida pode representar o consulente, ele deve evitar atitudes pessimistas
e violentas. Falta de fé, falta de autoconfiança, pensamentos retrógrados, egoísmo, julgamentos. Para os povos antigos, nórdicos, o egocentrismo era considerado um grande defeito. Eles viviam em comunidades que eram muito próximas, né, as pessoas. Eles acreditavam que uma pessoa somente poderia progredir se colaborasse com todos os outros, se não se isolasse. Manás invertida pode significar que os seus talentos, habilidades e individualidade são necessárias à sua autoevolução, tá? Mas também para o benefício de toda a comunidade, e encontra-se num estado que está dormente nesse momento. Você deve aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem agora, que estão diante de você enquanto você pode, porque em breve você vai passar por um estado profundo de consciência. Esse período pode ser prolongado, pode ser indefinido, pode ser resultado de ferimentos graves, de doenças, mas o cenário provado é que seja devido à sua própria arrogância mesmo, pela sua própria autoilusão, pela sua recusa em aceitar as coisas por causa do seu ódio, por causa da sua mágoa. Então, você pode até estar sofrendo por questões de falta de humanidade, de compaixão, de amor, de empatia, que acabam te tornando um espírito isolado, né, misantrópico, cheio de ódio. Ninguém sobrevive nesse mundo sozinho. Você precisa dar uma chance na humanidade, você vai encontrar bondade nela. Às vezes a gente acha que é difícil, né? Mas a gente encontra, é fato. Então vale a pena tentar. Afinal, Manás é uma runa da humanidade. E se você não trabalhar na sua valorização pela diversidade da vida e da existência, você não vai encontrar nos outros o amor que está faltando para você. Isso nos lembra da nossa própria mortalidade. Em sua posição invertida, Manás pode referir-se ao fim inevitável depois de todo o processo de luto. Então não contradiga os seus sentimentos. Se você está com vontade de chorar, chore, não prenda o choro. O luto também faz parte da nossa condição mortal, da nossa condição de vida. Então, seja qual for a maneira que você escolher para lidar com a sua dor, não se esqueça que você não deve negar a humanidade que existe em você. Seja sempre fiel aos seus sentimentos. E mesmo que a morte seja agora o maior assunto da sua vida, não ignore que a vida continue a fluir ao seu redor. Quando Manás está invertida, pode sinalizar que alguém próximo a você está com má vontade. Pode significar que tem um novo inimigo surgindo na sua vida, né? Pode significar falta de apoio na sua família, entre os seus amigos, no seu grupo. Então fique atento se você precisar de conselhos a respeito disso. Procure a próxima runa, né? Tire mais uma runa na sua leitura. Afinal, suas ações podem estar transmitindo uma imagem errada de você para os outros. Lembra que Manás reflete, né? Nossa imagem é o que a gente reflete para os outros. Então, talvez nesse ponto possa haver uma falta de coragem, pessimismo, falta de fé, de autoconfiança. E esse é o resultado de uma vida que está destruída por ser muito rígido, talvez. Por ser muito inflexível. Ou até mesmo por uma sociedade que é muito opressora e muito intolerante para pessoas como você. Então não se sinta desanimado. Sabemos que a dor e o medo causam ansiedade, tristeza, raiva, ódio, enfim. A dica é para que você permaneça verdadeiro e aceite quem você é. E assim vai ser mais fácil para você se sentir confortável na sua própria pele, reconhecendo o seu eu interior. E quando você finalmente aceita quem você é, né, a pessoa que você é, e aparece e mostra isso, as pessoas que se importam verdadeiramente com você vão acabar acostumando com a situação. Mesmo que elas não entendam a princípio quem você é, qual a sua verdade, elas vão acabar aceitando e se acostumando. Não que você, independente, né, da sua situação, eu decidi, sei lá, largar o meu trabalho para viver de artesanato na praia, essa é a minha verdade. E a sua família, você estudou medicina e tal. Tô dando um exemplo bem bizarro mesmo, tá? Mas as pessoas vão acabar aceitando quem você é, se você se aceitar. E as pessoas, uma hora, elas vão ter que aceitar. Ponto. Tá legal?
Me perdi até aqui um pouquinho. Mas então não se sinta desanimado. A gente sabe que a dor e o medo, eles causam ansiedade, tá? A dica é para que você permaneça verdadeiro de fato. Quando você finalmente aceita quem você é e mostra isso, as pessoas vão acabar aceitando, tá legal? Vão acabar se acostumando, querendo ou não, né? Cada um é cada um e elas vão ter que aceitar. Se você se sente bloqueado agora, Manás Invertida sugere começar algo sendo claro consigo mesmo. Então não se volte para os outros agora, o momento é para você olhar para dentro. Você pode vir a descobrir que seu maior inimigo é você mesmo. Então é necessário que você se volte para dentro. É necessária a introspecção para você descobrir e analisar os bloqueios que estão impedindo o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então abandone hábitos e padrões de comportamento que não estão acrescentando na sua vida. Elimine barreiras, diminua o individualismo, o egocentrismo. Procure se conhecer melhor para você se aperfeiçoar. Nesse momento, talvez o seu maior desafio seja se libertar de hábitos do passado, de crenças limitantes. Então, lembre-se que na vida espiritual a gente está sempre no começo de uma jornada. Não ache que você já chegou onde você tinha que chegar. Tá? A gente está sempre buscando, sempre aprendendo. Se Manás Invertida estiver seguida de Túrisas ou Nalguis, é melhor você aguardar ou esperar a questão que você está investigando. Se ela estiver acompanhada por Iera ou por Tiwas, busque auxílio na lei. Na presença de Ansus, Nalguis ou Isa, ou ainda Berkana ou Otala invertidas, sugere atraso na realização de seus planos, então adie qualquer ação ou tomada de decisões nesse momento. Agora quanto às Binding Runes. Bem, com o Ansus proporciona êxito em provas ou debates, pois fortalecem e ativam a memória. Inclui em sua Bind Rune as runas Raido, Erwas ou Souilo, para potencializar ainda mais. Junto a Petro ou Lagus, aumenta o potencial mágico e a percepção extrasensorial. Agora, os deuses ligados à runa Manás são Ask e Embla, melhor dizendo, não são deuses, né? São os primeiros humanos, né? Ask e Embla, não tem como a gente não falar deles. Os deuses Heimdall, Mimir, Forseti, Manás, que é um deus ancestral tribal, Bragi, Niord, Tyr e as deusas Frigga, Gunlud, Saga e Snotra, além das Akas e Avas, que são grupos de deusas que regem os nascimentos. A letra correspondente no alfabeto é a letra M. Palavras-chave, que mais uma vez eu lembro, não devem ser utilizadas como muleta, que senão sua interpretação fica pobre, tá? Você tem que entender o contexto para você poder fazer a leitura que seja bem adaptada à questão que foi perguntada no oráculo. Então, palavras-chave: comunidade, homem, seja o indivíduo, seja a coletividade, né, a raça humana, o ser, parentes, família, clã, grupo, interação e confiança mútua, cooperação, inteligência, razão, memória, lógica, objetividade, pessoa que trabalha para ajudar os outros, impulso, princípio, ponto de partida, relacionamento correto com seu eu divino, autoconhecimento, clareza interior, ajuda objetiva e inícios. Agora, a imagem pictográfica é um homem e uma mulher de mãos cruzadas como num abraço, num casamento. Suas árvores, as árvores dessa runa, melhor dizendo, são o olmo, o plátano e o teixo. As plantas, azevinho, era, videira e dedaleira. As pedras, pedras cor de carne, ametista, fluorita, granada e turmalina. Cores, cor de carne, azul, branco, verde e vermelho. Agora, quanto à ordem do traço da runa Manás, você vai desenhar a runa com o dedo médio. Você vai desenhar a linha vertical primeiro na esquerda, você pode ver espelhado aí, mas você vai começar na sua esquerda, de baixo para cima e vai cruzar com a diagonal. Agora você vai começar da direita também, de baixo para cima e cruzar com o lado esquerdo que você já riscou.
As afinidades médicas de Manás são os ovários e os testículos. Os planetas associados: Saturno, os asteroides Palas, Atena e Juno, além do nódo lunar sul. Os símbolos: bem, o ancestral divino, o Pai Céu, o eixo, o arado e o casamento, né? A união. Os animais totêmicos: o gavião, o corvo, o falcão e os animais de poder. Os rituais: bem, a confecção de talismãs e encantamentos para fortalecer a mente e ativar a memória, em associação às runas Ansus, Raido e Souilo, ou ainda para a solução de assuntos legais associadas a Erwas e Tiwaz. Também para práticas de harmonização e alinhamento do corpo, da mente, do espírito. Lembrem-se de Hugin e Munin. Para cerimônias de honrar o ciclo da vida, morte e renascimento. Também pode ser usada para melhorar o autoconhecimento, como portal nas meditações, na programação de sonhos. Também pode ser utilizada para reforçar o espírito comunitário, porque além de ampliar a capacidade da colaboração individual dentro da comunidade, ela possibilita a interação entre o homem e a natureza. Seus usos mágicos: favorecer casamentos, comunidades e estuários. Manás favorece a integração social, a harmonização psíquica, a realização do potencial inato, o crescimento intelectual e a expressão da sabedoria. Seus efeitos mágicos: aumento da inteligência, dos poderes mentais, aumento da memória, a melhora da visualização criativa, do poder mágico. Ela equilibra também os polos da personalidade, faz a ligação entre os deuses e a humanidade e favorece as atividades em grupo, também a percepção da estrutura divina na humanidade. Agora, o desafio proposto por essa runa é conhecer a si mesmo e avaliar as suas qualidades e defeitos para expressar, então, o seu potencial inato. Agora, quanto ao Estada, eu vou falar como é que e vou deixar a figura já para vocês. É preciso você manter o corpo ereto, braços dobrados e cruzados na frente do rosto ou atrás da cabeça, cotovelos levantados. Inspirar, mentalizando o aumento da força mental. Estou deixando a figura aí para você agora. Agora vamos fazer o Galdri, que mais uma vez eu tenho que lembrar que eu não sou a voz para fazer isso, mas é o que tem para hoje. Então eu vou fazer o Galdri e depois eu vou ler para vocês. Mas caso vocês queiram ver como é que escreve, vocês podem tanto jogar na internet como adquirir minha apostila, como eu explico lá na primeira aula. Então vamos lá. Manás, Manás, Manás. Mu, ma, mi, me, mo, mum, mam, mim, men, mon. Manás. Manás, Manás, Manás. Mu, mami, memó. Mó, memi, mamu. Manás. Um murmúrio, né? Com a boca fechada. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas de animais, com a medicina dos animais totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link na descrição do vídeo você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo. Ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e deixa aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora e ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações.
Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana